Politize Era Vargas. Continuando, vamos falar do governo e seu fim. Se quiser mais conteúdos assim, inscreva-se no meu canal e compartilhe com um amigo. Também pode dar uma força inscrevendo-se no canal vizinho Star Black Lancha. Meu nome é Ellen Silva, aprovada em 15 concursos entre estaduais e municipais, e quero ajudar a você passar no concurso do CNU. Formada em licenciatura em Pedagogia e Psicopedagogia, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Fonte da chage.politize.com.br. O Estado Novo foi um período autoritário da história do Brasil que ocorreu durante o governo de Getúlio Vargas. Estendeu-se de 1937 a 1945 e foi caracterizado por um regime político centralizador, com forte controle do Estado sobre a sociedade e a economia. Durante o Estado Novo, Vargas concentrou poderes em suas mãos, suspendeu as garantias constitucionais, reprimiu opositores políticos e implementou políticas econômicas intervencionistas. O governo Vargas durante o Estado Novo era marcado por um nacionalismo exacerbado, controle da imprensa, censura e restrições às liberdades civis. O Estado Novo terminou com a queda de Getúlio Vargas em 1945, após pressões internas e externas. Esse período deixou um legado complexo na história do Brasil, com aspectos positivos como a industrialização do país e negativos, como a repressão política e a limitação das liberdades individuais. Durante o Estado Novo no Brasil, a tendência centralizadora e totalitária do presidente Getúlio Vargas se confirmou. Vargas concentrou poderes em suas mãos, suspendeu as garantias constitucionais, reprimiu opositores políticos, controlou a imprensa e implementou políticas autoritárias. Sua atuação durante esse período mostrou uma clara inclinação para um governo centralizador e com características totalitárias, onde o Estado exercia um controle amplo sobre a sociedade e a economia. Essa centralização do poder e a tendência totalitária foram características marcantes do regime instaurado por Vargas durante o Estado Novo, refletindo-se na forte presença do Estado em todos os aspectos da vida política e social do país. Essa postura autoritária contribuiu para a consolidação do seu governo, mas também gerou críticas e oposição por parte de setores da sociedade que defendiam a democracia e as liberdades individuais. A Junta Revolucionária MMDC foi um movimento revolucionário que teve origem no estado de São Paulo, Brasil, em 1924. O nome MMDC faz referência às iniciais dos nomes de 4 estudantes paulistas que foram mortos durante a Revolução Constitucionalista de 1932, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esses estudantes eram membros do movimento tenentista, que contestava a política oligárquica vigente na época e buscava reformas políticas e sociais no país. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um movimento armado liderado por São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas, que havia assumido o poder em 1930. A Junta Revolucionária MMDC simboliza a luta pela democracia e pelos ideais republicanos no Brasil, sendo lembrada como um marco importante na história do país. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um dos episódios mais significativos da história brasileira, representando a resistência paulista contra o governo central e reivindicando a promulgação de uma nova Constituição para o Brasil. A eleição indireta que resultou na escolha de Getúlio Vargas como presidente da República do Brasil ocorreu em 17 de julho de 1934. As eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, que elaboraria a nova Constituição do Brasil de 1934, foram realizadas em maio de 1933. A Constituição de 1934 foi promulgada em 16 de julho de 1934, e somente no dia seguinte, em 17 de julho, Getúlio Vargas foi eleito presidente da República de forma indireta pelo Congresso Nacional. Essa Constituição marcou o fim do período conhecido como Estado Novo e estabeleceu importantes direitos e garantias para os cidadãos brasileiros. Durante a era Vargas no Brasil, Getúlio Vargas adotou uma postura política que incluía elementos de culto à personalidade, semelhante ao que ocorreu em regimes totalitários como os de Lenin, Stalin, Mussolini e Hitler. Vargas buscava consolidar sua imagem como líder carismático e forte, promovendo uma aura de autoridade e centralização do poder em torno de sua figura. Assim como esses líderes mencionados, Vargas cultivou uma imagem de líder carismático e populista, buscando estabelecer uma ligação direta com o povo e fortalecer sua presença no cenário político nacional.
Ele utilizou estratégias de propaganda e controle da informação para promover sua figura e seu governo, buscando criar uma identificação entre ele e a nação brasileira. Embora não tenha atingido o mesmo nível de autoritarismo e repressão presentes em regimes como o de Stalin, Mussolini e Hitler, Getúlio Vargas buscou estabelecer um culto à personalidade em torno de sua figura durante a era Vargas, visando consolidar seu poder e influência no Brasil. É importante analisar essas relações e semelhanças para compreender mais profundamente o contexto político e social da época. Em 1922, foi fundado o Partido Comunista do Brasil, PCB, que teve participação de militares em sua formação. O PCB era uma organização política de orientação comunista e contava com o apoio financeiro, organizacional e estratégico da União Soviética, que na época era um importante centro de difusão do comunismo internacional. Por outro lado, a Ação Integralista Brasileira, AIB, surgiu em 1932 e era um movimento político nacionalista de extrema-direita que se inspirava na estética e ideologia fascista. A AIB defendia um nacionalismo exagerado e autoritário, buscando promover a união e a identidade nacional sob uma liderança centralizada. Esses dois movimentos políticos, o Partido Comunista do Brasil e a Ação Integralista Brasileira, representavam ideologias opostas e polarizadas no cenário político brasileiro da época. Enquanto o PCB defendia ideais comunistas e internacionalistas, a AIB promovia um nacionalismo extremado e autoritário, inspirado no fascismo europeu. Esses grupos políticos tiveram influência e participação ativa em momentos importantes da história do Brasil, refletindo as tensões ideológicas e políticas do período. A Intentona Comunista, também conhecida como Revolta Comunista de 1935, foi uma insurreição armada liderada pelo Partido Comunista do Brasil, PCB, que ocorreu em novembro de 1935. A revolta teve como objetivo derrubar o governo de Getúlio Vargas e instaurar um regime comunista no país. A Intentona Comunista teve seu epicentro no Rio de Janeiro, mas também ocorreram movimentos em outras regiões do país, como em Recife e Natal. A revolta foi rapidamente reprimida pelo governo Vargas, resultando em centenas de mortos e na prisão de muitos participantes. Após a Intentona Comunista, o governo de Vargas intensificou a repressão aos movimentos de esquerda no Brasil, culminando na decretação do Estado Novo em 1937. Esse episódio foi marcante na história do Brasil, evidenciando as tensões políticas e ideológicas da época e a luta pelo poder entre diferentes grupos políticos, como os comunistas e o governo varguista. É importante ressaltar a significativa participação dos pracinhas brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial. Os pracinhas eram os soldados brasileiros que integraram a Força Expedicionária Brasileira FEB, e foram enviados para lutar na Europa ao lado dos aliados contra as forças do Eixo. Os soldados da FEB lutaram bravamente em território italiano, especialmente na campanha da Itália, enfrentando condições adversas e contribuindo de maneira significativa para a vitória dos aliados. A participação dos pracinhas na Segunda Guerra Mundial foi um marco na história militar do Brasil, demonstrando coragem, determinação e patriotismo. Os soldados brasileiros que combateram na Europa representaram o país com honra e valor, sendo reconhecidos internacionalmente por sua bravura e dedicação. A contribuição dos pracinhas na Segunda Guerra Mundial é lembrada e celebrada como um importante capítulo da história militar brasileira e um símbolo do comprometimento do Brasil na defesa da liberdade e da democracia. O atentado a Carlos Lacerda foi um evento marcante na história do Brasil. Em 5 de agosto de 1954, Carlos Lacerda, um importante político e jornalista crítico do governo de Getúlio Vargas, foi alvo de um atentado a tiros no Rio de Janeiro. No incidente, o major da Aeronáutica Rubens Florentino Vaz foi morto e Carlos Lacerda ficou ferido. Posteriormente, durante as investigações do atentado, descobriu-se que o autor dos disparos, Alcino João do Nascimento, era membro da guarda pessoal de Getúlio Vargas. Esse episódio contribuiu para aumentar a pressão política sobre o governo de Vargas e para intensificar a crise que culminou no suicídio de Getúlio Vargas em 24 de agosto de 1954. A revelação de que Samuel Weiner não era brasileiro e que teria recebido financiamento do Banco do Brasil para produzir matérias favoráveis a Getúlio Vargas também foi um elemento importante nesse contexto de crise política e tensões entre as diferentes forças políticas do país. Esses eventos contribuíram para acirrar os ânimos e agravar a instabilidade política que culminou na queda de Vargas.
A decisão de Getúlio Vargas de se suicidar atirando no próprio peito, em vez de na cabeça, foi interpretada por muitos como uma tentativa de preservar sua imagem e evitar uma morte que o deixasse desfigurado. Ao escolher atirar no peito, Vargas buscava manter sua aparência para o velório e para a posteridade, preservando assim sua imagem pública. Essa decisão estratégica de Vargas em relação ao modo como tirou a própria vida foi analisada por diversos historiadores e estudiosos como uma tentativa de controlar a narrativa em torno de sua morte e manter uma certa dignidade mesmo diante do trágico desfecho. O gesto de Vargas foi interpretado como uma forma de transmitir uma mensagem simbólica e preservar sua imagem perante a história. A frase "saio da vida para entrar na história" foi escrita por Getúlio Vargas em sua carta testamento, antes de cometer suicídio em 24 de agosto de 1954. Essa frase é uma das mais conhecidas e emblemáticas deixadas por Vargas como sua última mensagem ao povo brasileiro e à história do país. Com essa frase, Vargas expressou sua consciência do impacto que sua morte teria na história do Brasil e sua tentativa de controlar sua narrativa póstuma. Ele reconheceu que seu gesto extremo teria repercussões duradouras e que sua morte seria interpretada como um marco na história do país. A Carta Testamento de Getúlio Vargas é um documento histórico importante que revela suas motivações e sentimentos no momento de sua trágica decisão. Se quiser mais conteúdos assim, inscreva-se no meu canal e compartilhe com um amigo. Também pode dar uma força inscrevendo-se no canal vizinho Star Black Lancha. Meu nome é Ellen Silva, aprovada em 15 concursos entre estaduais e municipais e quero ajudar a você passar no concurso do CNU. Formada em licenciatura em Pedagogia e Psicopedagogia e é professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro.